Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu postei no grupo um desenho que eu pintei, né, do livro Floresta Encantada. O pessoal gostou bastante e quis saber. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse foi o desenho. E muita gente quis saber como é que eu fiz esse efeito da nuvem, né? Como que eu fiz esse desenho por completo. Então eu vou mostrar aqui vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, né? E também apresentar os materiais. E é bem simples assim, todo mundo vai conseguir fazer sem problema nenhum. Eu basicamente usei apenas duas cores, né? Usei esse tom de roxo aqui. Ele é o lápis da Faber-Castell, normal, tá? Não é o aquarelável. E esse tom de marrom aqui. Para fazer o fundo, né? O fundo preto, eu utilizei essa caneta aqui da marca Tombow. Ela tem duas pontas, uma no formato de pincel e uma outra um pouquinho mais fina na outra ponta, que ela ajuda a fazer os detalhes, né, dentro das folhas ou pertinho das nuvens também. Então vamos lá. Aqui eu tenho a imagem preto e branco. E eu vou mostrar para vocês o processo que eu fiz. Então aqui, primeiro, antes de começar a pintar, eu determinei aonde que ia ficar as nuvens, né? Então aqui eu me baseei nos espaços vazios que a gente tem no desenho. Para causar um equilíbrio, já que a gente tem bastante área desenhada, né, com as plantas. Então, para que conseguisse ver melhor as nuvens, então eu desenhei ela nas áreas em branco. E aí eu fiz ela no formato de algodão, né, como se elas estivessem sobrepostas. Então o formato delas é bem redondinho. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu estou fazendo aqui com lápis de cor direto. Vocês podem fazer com um lápis normal, um lápis de desenho mesmo, né, para ter uma base. Caso acabe errando, dá para apagar. Eu tô fazendo um pouco fraquinho e eu já mostro direitinho para vocês. Então aqui eu estou utilizando todo o espaço que eu tenho vazio para eu colocar a nuvem aqui, ó. Então vocês podem ver, eu utilizei todo o espaço em branco que eu tenho para fazer o desenho das nuvens. Aqui também tem um outro espacinho branco que eu posso preencher. O formato das nuvens ele é livre, né? Você pode fazer o formato que você quiser, o que mais te agradar também. Para dar esse efeito de que as nuvens elas estão umas sobre as outras, você pode fazer isso aqui, ó. Né, fazer um gominho da nuvem uma em cima da outra. Feito isso, é só começar a pintar. Então aqui o que eu fiz, né? Eu deixei um espaço vazio, um espaço em branco, né, da linha que eu fiz a nuvem, e comecei a pintar um pouquinho mais para trás. Vocês podem ver que, né, em todas as partes da nuvem eu fiz a mesma coisa. E aí eu fiz um efeito de degradê, que eu vou fazer aqui e vou aproximar para vocês verem. Se vocês não tiverem certeza de onde vocês vão começar a pintar, vocês podem fazer a marcação com lápis primeiro, e aí depois vocês começam a pintar. Então eu venho aqui fazendo um efeito de degradê. Eu vou pressionando um pouquinho mais o lápis, né, pertinho do risco da nuvem, e eu vou soltando ele conforme eu vou chegando no meio da nuvem. Vocês vão controlando a pressão do lápis
na mão mesmo. E procurando fazer o traçado com lápis sempre próximo, né? Pra você não ficar aquele risquinho branco, sabe? Né? Que vai afastando um traço do outro. Eu vou fazendo isso e eu vou pressionando um pouquinho mais perto da beiradinha da nuvem. Vou deixando ele mais escuro e eu vou soltando a minha mão, né, a pressão da mão, conforme eu vou chegando perto do centro da nuvem. Então vocês podem ver aqui como que ele vai ficando, tá vendo? Essa parte que eu deixei em branco no meio da nuvem é para criar um contraste quando eu for pintar as folhas de preto, né? Se eu colocar a cor escura por trás e ainda pintar o preto por cima, ele pode não dar tanto destaque. Então eu optei aí no caso para deixar o centro das nuvens um pouquinho mais clarinho. Isso vai fazer com que eu tenha um destaque maior na hora que eu for pintar as plantinhas. Feito isso, eu vou pegar esse outro tom de roxo aqui e eu vou escurecer um pouquinho aqui na frente. Esse tom de roxo ele é bastante forte, tá? Então tomem cuidado. Podem fazer um teste antes na folha para vocês conseguirem chegar num tom bastante agradável, né? Se fizer um pouco forte aqui, depois ele vai ficar um pouco diferente. Então faça um teste antes, uma outra folha, e vocês vão ver que ele vai ficar bastante evidente aqui na sua nuvem. Certo? Aqui pode não parecer, né, olhando o desenho, mas ele tem um tom de marrom também. Depois a gente ainda vai colocar um pouquinho de grafite no lápis normal. Nas minhas pinturas eu costumo não usar o lápis preto para fazer a sombra. Eu costumo utilizar sempre uma cor mais escura para conseguir chegar num tom mais escuro daquele que eu já estou pintando. Então aqui no caso, estou misturando com marrom. E observe que eu estou conseguindo um tom um pouquinho mais escuro do que ele já estava, sem usar necessariamente o preto. Lembrando novamente que, né, por ser uma cor bastante escura, se você pressionar um pouquinho mais, ele vai marcar um pouco mais do que o roxo que a gente estava fazendo antes. Então vale também fazer um teste antes para poder ver como que essa cor ela se comporta, né, no papel e também com a pressão da sua mão que você está acostumado a pintar. Veja só. Agora aqui, chegando nessa outra parte da nuvem, né, a gente faz esse mesmo efeito que a gente fez aqui, só que por toda a volta dela. Né? E na hora que esse degradê se juntar com o outro, ele vai dar um efeito bem legal. Lembrando de deixar sempre um espacinho branco mais aqui no meio. Vou fazer aqui para vocês verem. Então voltando aqui com a cor mais clara novamente. Então eu vou fazer a marcação da onde eu quero pintar. Novamente aplicando o degradê e deixando a mão bem leve conforme ela vai chegando perto do centro da nuvem. Esse efeito de degradê ele pode surgir de várias formas, tá? Você pode fazer ele começando do mais fraco para o mais escuro, ou do mais escuro para o mais fraco. Isso aí vai de
de como você escolher fazer, de como você conseguir resolver da melhor forma, né? Não existe uma maneira exata de fazer, você pode fazer de várias maneiras e criar outras também. Ou você pode pintar com a mesma tonalidade, depois vir com a borracha, apagando um pouquinho, né? Tirando o excesso da cor, também funciona. Vai da maneira que você se sente mais confortável e fique mais à vontade para fazer, o que mais te agrade também. Então aqui, ó, eu apliquei o primeiro degradê. Vou tirar aqui para vocês verem. E aí eu vou fazer o processo de escurecer, igual a gente fez na primeira nuvem. E aí por último eu venho com o marrom. E eu tenho um efeito também. Agora que eu vou utilizar a caneta preta para fazer uma parte do fundo, e aí ele vai acabar saltando mais essa cor que a gente acabou de fazer. Vai dar um contraste maior. Em algumas áreas eu costumo usar a ponta menor para poder fazer, né, mais perto da nuvem. E nas áreas maiores você usa o pincel para poder pintar sem correr o risco aí de borrar ou passar por cima, né? Então eu faço um leve contorno perto da nuvem. E aí sem problemas eu venho preenchendo. Essa caneta pincel, ela tem uma tinta bem consistente. Tá, eu passei ela uma vez só no papel, ela já ficou bastante, ficou aquele preto bem forte, né? Ele preencheu bem. Eu não precisei pintar novamente depois. Então eu gostei bastante do resultado, para quem quiser experimentar. E ela ocupa, né, pelo pincel dela ser grande, ela ocupa uma área grande, bem rápido, né? Isso agiliza bastante assim o processo, né? Nesse desenho, como ele tem bastante áreas grandes e ao mesmo tempo pequenas, então eu fui intercalando, né, entre o pincel grosso e o mais fininho. E outro detalhe que eu gostaria de mostrar também, se vocês observarem no livro de vocês, as plantinhas elas não estão exatamente iguais, né? Vem no desenho original. Então aqui eu fiz algumas modificações da maneira que eu achei que ficaria mais legal, né? Então eu acrescentei algumas luzes, fiz um rostinho aqui, se vocês puderem reparar, né? Na folhinha, aqui também, ó, dei um formato como se fosse de um pássaro. Coloquei alguns brilhos, né? Aqui eu fui brincando. O interessante do livro é você se sentir livre, né? Isso que é o mais importante, de você exercer a sua criatividade e poder experimentar várias coisas que você acha interessante. Então aqui nas plantinhas eu fui pintando elas de várias maneiras. Aqui eu preenchi ela toda de preto. Já nessa aqui de cima, tá vendo? Eu fiz um pontilhadinho. Então vocês podem ver que eu fui experimentando. Então além da opção de você poder pintar exatamente como está no livro, você ainda pode criar em cima, né? O que eu acho mais interessante. Aqui também, para dar um destaque, ficar uma área maior no céu, eu tirei algumas plantinhas. Pode ver que nessa daqui, ó, ela tem umas plantinhas aqui no meio, né, perto dos pássaros. E na minha eu já tirei para poder aparecer mais as estrelas. Depois que você pintou tudo, esses pinguinhos das estrelas, eu fiz com guache branco. Tá? Você pega um pincelzinho,
um palito de dente, alguma coisinha, ou a parte de trás do pincel, molha na tinta e vem aqui. E ela teve uma reação com essa tinta da caneta preta. Vocês podem reparar que ela não ficou totalmente branca, ela ficou um pouquinho roxo, o que acabou combinando com a cor das nuvens, né? Então, na hora que você está experimentando, você acaba se surpreendendo com algumas coisas que acaba acontecendo aí, né? Por ser uma área bastante apertada com relação às partes escuras, então eu deixei os pinguinhos um pouco maior, para não ter necessidade de fazer muitos, né? E ele acabar se misturando com o desenho inteiro, tá? E aí basicamente é isso, né? Eu fiz uma partezinha aqui para vocês verem como que é. E esse mesmo processo do degradê, né, do escuro para o claro, vocês vão fazendo durante toda essa parte que vocês forem fazendo, né? É questão de só ir colocando em prática. E o que pode ficar interessante é o formato das nuvens que vocês vão fazendo, né? Vocês podem pegar referência de fotografia, de desenhos, e aí poder fazer o formato da nuvem que vocês acharem mais interessante, tá bem? E aí queria deixar um recadinho também, que o livro ele traz uma possibilidade muito grande de criação, né? Todo mundo que está aí vendo o vídeo, pintando, tem a capacidade de criar e fazer o desenho, um desenho diferente. Isso que é o mais interessante. Toda pessoa que pegar esse desenho para fazer, ela vai fazer um desenho diferente. E essa é a mensagem legal, que todo mundo pode criar, né? Cada um da sua maneira, da experiência que tem. E isso é o mais importante. Essas nuvens eu pintei elas num tom de roxo, né? Mas nada impede de você fazer um tom de laranja, de marrom, no entardecer, ou mesmo de dia, né? Eu pintei as folhas de preto, mas nada impede que eu pinte elas de verde numa outra tentativa. Então o interessante do livro é isso, colocar a criatividade para fora, para brincar, e principalmente se divertir com o processo, né? Se você não gostou, vai para outro desenho, veja dicas de outras pessoas. O importante é você se sentir bem na hora de estar criando, não importa a maneira que você está fazendo, tá bem? Então espero ter ajudado vocês, né, com essa dica que eu fiz nesse desenho. Se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês gostariam de aprender, né, ou se tiver alguma dúvida é só perguntar, tá bem? Então um abraço a todos, valeu!